Graça e paz. Eu queria ler hoje com vocês um texto que se encontra no capítulo 6 de Romanos, no versículo 1. Existe um subtítulo aqui na sua Bíblia, depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Na minha está escrito assim: livres do pecado pela graça. E o Espírito Santo, através da vida de Paulo, começa esse capítulo 6 de Romanos dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele responde no versículo 2, de modo nenhum, ou de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Aqui Paulo, na verdade, ele está respondendo a uma questão que ele começou no capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, quando ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E algumas pessoas, de maneira leviana, pensaram: se Paulo está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu estou chegando à seguinte conclusão: eu posso viver no pecado, eu posso continuar pecando, porque quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. E aí Paulo está respondendo essa questão nesse capítulo 6. E ele já começa com essa indagação: que diremos, pois, irmãos? Nós vamos permanecer no pecado, nós que para ele morremos? Mas como que nós morremos para o pecado? Aí Paulo vai explicar isso no versículo 3, desse mesmo capítulo. Ele diz assim: ou porventura ignoreis, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E ele prossegue no versículo 4, dizendo assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que o apóstolo Paulo está querendo explicar para esses cristãos aqui, para essas pessoas aqui que estavam pensando dessa maneira é o seguinte: escuta, como que vocês vão continuar na prática do pecado se vocês morreram para o pecado em Cristo Jesus? E aqui nesse versículo 3 e 4 ele vai mostrar o único batismo que pode salvar uma pessoa. Eu sei que algumas pessoas creem e até pregam que o batismo nas águas equivale ao novo nascimento, ou que o batismo nas águas dá à pessoa a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus está mostrando aqui completamente ao contrário. O batismo que salva uma pessoa não é o batismo nas águas, mas é o batismo na morte juntamente com Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, ele não morreu sozinho naquela cruz. Ele morreu porque eu tinha que morrer, porque você tinha que morrer. E nós fomos colocados nele. Em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo diz claramente: aquele que não conheceu o pecado, a única pessoa que não conheceu o pecado nesse mundo foi Jesus Cristo. E ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O batismo na morte é o batismo que nós precisamos crer. É o batismo que nós somos colocados com Cristo naquela cruz há 2000 anos atrás. Nós somos colocados no corpo dele, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aí ele diz: pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. O batismo da morte é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo. Que o Espírito Santo revele essa palavra no seu coração para que você possa crer nessa verdade e, crendo nessa verdade, possa nascer de novo e ter uma obra de regeneração em Cristo Jesus. Graça e paz, até a próxima.